Senhoras e senhores, dando sequência aos trabalhos da manhã desta sexta-feira, 25 de novembro de 2016, convidamos para presidir a mesa o diretor financeiro do Sejusmig, Antônio Costa. Para auxiliá-lo nos trabalhos, convidamos o presidente do Conselho Fiscal, Enio de Sena Gomes Júnior. E também a diretora de Relações Públicas, Promoções e Eventos, Simone Gomes. Bom dia a todos. Para tratar dos temas reformas, previdenciária, fiscal, trabalhista, PEC 241 e o Estado brasileiro, convido o advogado, professor, mestre pela Universidade Federal do Paraná, consultor jurídico nas áreas legislativa e previdenciária dos servidores públicos, Dr. Ludmar Rafaim. Para compartilhar esse painel com o Dr. Ludmar, falando sobre a DPF 415 e contra a reforma previdenciária, convido o consultor jurídico, professor, advogado da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, COPAP, especialista em direito previdenciário, coautor no livro Direito Previdenciário, Problemas e Jurisprudências, do mestre José A. Savares, Dr. Guilherme Portanova. Com a palavra, Dr. Ludmar Rafaim. Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras do Poder Judiciário de Minas Gerais, cruzeirenses e atleticanos, né? Todos juntos. Depois, no final, vou dizer para que time eu torço, não vou me arriscar a fazer isso agora. Perigoso. Então, primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui em Minas Gerais, dizer que ver um plenário desse lotado como está aqui é confortante no momento em que o movimento sindical brasileiro passa por tantos ataques, dos mais diferentes possíveis, né? E eu tenho dito que além de todos os outros ataques que nós estamos vendo, o próximo mais forte será contra o sindicato em si, né? A gente tem que saber disso, que para quem quer mudar tanto nesse Estado brasileiro, o sindicato não é uma boa coisa, então por isso querem modificar. Conversando com o Dr. Portanova, né, a gente não tinha combinado antes, mas parece que as nossas falas se complementam, né, então talvez algumas coisas se repitam, mas não tem problema. E eu, com relação às duas PECs, né, a PEC e o PL, eu vou apenas fazer uma referência a eles para dizer onde que se encontra com essas outras discussões que nós estamos fazendo. Assim como está escrito na própria programação, nós temos falado aí pelo Brasil, de que não se trata de reforma, né? Nós estamos vivendo um momento no país de contra-reformas, porque as verdadeiras reformas que ocorreram nesse país, eu digo, do ponto de vista jurídico, elas ocorreram em 5 de outubro de 88, tá? Quando a Constituição Federal disse, então, que haveria um sistema de seguridade, separando assistência, saúde e previdência, quando instituiu direitos importantes para os trabalhadores, todo o artigo 7º da Constituição, todo o 37 da Constituição, e nós tivemos, por exemplo, garantido a aposentadoria dos trabalhadores rurais, né? Aposentadoria especial dos trabalhadores rurais, que até ali não existia. Eu sempre digo que, até aquele momento, eu que cresci numa região rural, até naquele momento, quando a pessoa atingia a idade que não conseguia mais trabalhar,
então ele passava a viver da ajuda dos filhos, dos familiares, ou do pouco que acumulou, ou viveria mesmo da própria mendicância. Então, eu gosto de começar por esse ponto, porque eu acho desrespeitoso, eu acho cruel o que estão dizendo no Brasil, que é preciso fazer a reforma da Previdência também, porque ela está desequilibrada, e uma das causas desse chamado desequilíbrio, que depois o doutor vai abordar, eles colocam como responsáveis os trabalhadores rurais, dizendo que eles são responsáveis porque a aposentadoria deles não tem uma contrapartida específica, uma contribuição, e, portanto, eles causam isso. E daí eu sempre digo o seguinte: só pode dizer isso, né, que os trabalhadores rurais não contribuíram para gerar sua aposentadoria, aquele que nunca soube ou quer trabalhar 12 horas por dia no cabo da enxada, no arado de boi, de cavalo, ou tirar o leite da vaca logo de manhã. Então, é muito importante a gente ter nesse sentido, saber isso. E, inicialmente, eu quero dizer, não só com relação à questão da Previdência, mas com relação a tudo, falar um pouquinho da importância desse debate que vocês estão fazendo hoje aqui, que está sendo feito pelo Brasil afora. No dia 8 de agosto, foi publicada uma pesquisa da Federação Nacional de Previdência Privada, portanto, do mercado, sobre o quanto os trabalhadores brasileiros sabem a respeito da questão previdenciária. E foi interessante que 86% dos entrevistados disseram que sabem pouco ou nada. 44% não ouviram falar nada sobre eventual reforma. 54% ouviram dizer que mudanças podem ocorrer. E desses 54, 45 entendem que a idade mínima deve subir. 17 dizem que o tempo de contribuição deve subir. Apenas 11% disseram que sabem muito ou o suficiente a respeito de previdência. E eu estava dando uma aula no sábado passado, daí um aluno falou, e desses 11% deve ter alguém que está mentindo também, né? Então, 62% diz que a reforma é esses dados que estão ali. Por que coloca esses dados? Porque esses dados, eles demonstram para a gente que se não houver uma mudança, é um terreno fértil para aqueles que querem fazer todo o desmonte do sistema previdenciário e do Estado brasileiro. Como eu disse, só menciono o projeto de lei complementar 54/2006 no Senado agora. Esse é um dos projetos que é o que estabelece a renegociação das dívidas com os estados e, por conta disso, impõe uma série de restrições aos direitos dos servidores públicos, principalmente. E o principal deles é dizer que a variação de despesa de um ano para outro, da folha de pagamento, não pode ser maior do que a variação do IPCA, que é o menor índice de inflação apurado no Brasil. Então, isso significa achatar as carreiras. Eu escutei vocês falando do plano de carreiras aqui. Lá no Paraná nós vivemos essa semana, quando o governador disse o seguinte: ou eu dou o reajuste na database ou eu dou as progressões e promoções. E aí mandou um projeto de lei para a Assembleia, revogando uma lei que tinha aprovada, garantindo a reposição dos servidores. Então, essa é a questão que está colocada, o PL 257. E a outra, a PEC 55 agora, que era 241, que na verdade faz profundas alterações, que é isso que o doutor vai falar, no ato das disposições constitucionais transitórias, colocando em risco, inclusive, o financiamento da saúde e educação, que tinha como garantia constitucional duas políticas que têm percentuais mínimos. E a PEC diz que esses percentuais só precisam ser respeitados se não ferirem a regra geral, que é também não aumentar as despesas de um ano para outro, mais do que o IPCA, por 20 anos. Tá? Significa congelar o serviço público por 20 anos. Mas, voltando diretamente, quando fala da parte específica da Previdência, o que eles dizem é que ela precisa ser feita porque há um déficit na Previdência. Eu não discuto a partir dessa questão do déficit na Previdência. Eu discuto a partir da preservação dos direitos ou não. Porque se nós discutirmos a partir do déficit da Previdência e concluirmos que ela seria deficitária, depois o doutor vai mostrar para a gente que não é bem assim, nós poderíamos justificar a realização da reforma. E eu entendo que não é para nós temos direitos que precisam ser preservados. E outra questão importante, só pensando esse aspecto, dizem que há déficit na Previdência porque eles consideram que o pagamento dos benefícios previdenciários deveriam ser custeados únicas e exclusivamente pelas receitas da contribuição patronal e a contribuição dos empregados. Não falam em nenhum momento das isenções fiscais, não falam que as entidades sem fins lucrativos não pagam a parte patronal na Previdência, e que em 2014, só o que houve de renúncia e isenção fiscal no Brasil daria para pagar um SUS inteiro. Tá? A despesa inteira de um SUS
é o que o governo abriu mão, ou através dessas imunidades, isenções, ou então da desoneração, como é o caso do IPI. Bom, mas então o que está por detrás disso tudo? Que é essa reflexão que eu quero fazer. Eu entendo que o que está em discussão no Brasil não é uma reforma sindical, trabalhista, previdenciária ou fiscal, mas o que está em curso no Brasil é um profundo desmonte do Estado brasileiro. E é um desdobramento de alterações que já ocorreram no Brasil nos últimos anos, com vistas a quê? Com vistas a criar no Brasil aquilo que o presidente dos Estados Unidos e a primeira-ministra da Inglaterra consensuaram lá em 89, dizendo que o Estado tem que ser mínimo, tá? Que nós temos que nos preocupar, e eu já vou falar ali na frente, com base nesse princípio de que o Estado tem que ser mínimo, é que ocorreram as grandes privatizações, ocorreram as terceirizações, é que surgiram essas figuras esdrúxulas na administração pública, que são as OS, as OCIPs, os serviços sociais autônomos, as fundações de direito privado. Por que surgiram essas entidades? Por quê? Lá em 89 houve esse acordo entre o presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher, e o Brasil rapidamente abraçou a ideia de que o Estado brasileiro deveria ser o Estado mínimo. Foi criado no Brasil um ministério para cuidar disso, o Ministério da Administração e Reforma do Estado, o MARE, que tinha como ministro, então, Luiz Carlos Bresser Pereira, que, contraditoriamente, agora ele está falando contra essas reformas que estão sendo feitas, tá? Para nossa surpresa, porque naquele momento colocou. Então, esse ministério, e as pessoas que tiverem curiosidade aí pelo Google, chega lá, foram escritos 17 caderninhos, cada um tratando de um assunto específico. Um, por exemplo, trabalhava da OS, outro trabalhava da OCIP, coisa parecida. E é interessante que no primeiro caderninho editado pelo MARE, dizendo qual deveria ser a estrutura do Estado brasileiro, está colocado claramente lá dizendo o seguinte: é preciso que o Estado seja pequeno, o Estado precisa se preocupar apenas com as carreiras chamadas típicas de Estado, incluía nas carreiras típicas de Estado quem? Diplomacia, arrecadação, segurança pública e poder judiciário. Mas poder judiciário não vocês, os magistrados, tá? E essas seriam as carreiras típicas de Estado. Fora disso, não deveria ser preocupação do Estado. O que é dito nesse primeiro caderno sobre o Estado brasileiro? É dito, está escrito lá, portanto eu sugiro que as pessoas leiam para entender que não é nenhuma discussão política, é uma questão técnica mesmo, porque essa era uma diretriz que estava colocada lá. Que aquelas atividades que não fosse possível privatizar ou terceirizar, está escrito isso, o que não for possível privatizar ou terceirizar, então que elas sejam desenvolvidas pelas as entidades auxiliares do Estado. E aí que surgem todas essas figuras, é com base nisso que é feita a reforma administrativa de 98, é com base nisso que são feitas as reformas previdenciárias de 98 para cá, que nós abordaremos um pouco cada uma delas aí na sequência. Então, para deixar bem claro que o governo brasileiro, de 95 a 98, basicamente, ele trabalhou nessa linha, de diminuir o tamanho do Estado. E se nós formos ver o que está se propondo hoje, é exatamente, não é só diminuir, é desmontar o Estado brasileiro. É você tirar o financiamento, é você acabar com a Previdência, é você acabar com as carreiras de servidores públicos e tal. E eu entendo, e daí como consta ali também, eu entendo que o que está em jogo não é uma reforma, mas uma contra-reforma, porque várias reformas foram feitas no Brasil de 88 para cá. Várias reformas já foram feitas, principalmente na parte previdenciária, que eu quero dar mais enfoque agora aqui. Eu estava escutando vocês falando do plano de carreiras, e fiquei pensando algo que eu tenho dito por aí, tenho discutido bastante, que as reformas da Previdência que foram feitas no Brasil, de 88 para cá, elas destroem, inclusive, a possibilidade de carreira. Ela destrói a possibilidade de carreira. Ontem eu encontrei uma economista que assessora a elaboração de alguns planos de carreiras na iniciativa privada. Ela falou assim: Ludmar, depois dessa nossa conversa aqui, eu estou vendo que eu estou vendendo uma ilusão para as pessoas. Porque nós vamos chegar lá, por que nós temos que repensar, inclusive, isso? Então, nós tivemos a reforma administrativa, pela emenda 19, né, de 98. Foi essa reforma que possibilitou a contratação dessas figuras chamadas paraestatais, OS, OCIPs, serviços sociais autônomos, fundações estatais de direito privado. Foi essa que, por exemplo, incluiu lá, mitigou, vamos dizer, a estabilidade dos servidores públicos, porque ela colocou o princípio da eficiência, e junto com o princípio da eficiência,
colocou a necessidade, a possibilidade, inclusive, de demissão de servidor estável por insuficiência de desempenho. O estágio probatório, que era de 2 anos, passa a ser 3 anos. Então, essa foi a reforma administrativa feita nesse contexto todo que estava colocando. Em 98 ainda, 15 de dezembro de 98, foi aprovada a emenda constitucional número 20, tá? Que fez a primeira grande contra-reforma da Previdência, atingindo basicamente servidores públicos, tá? Eu vou fazer esse recorte aqui, eu vou dar ênfase para a questão do serviço público, o doutor fala do regime geral. Em 98, alterando significativamente o sistema previdenciário dos servidores públicos, também do regime geral, tá? Mas principalmente dos servidores públicos. Por quê? Vocês sabem que até 15 de dezembro de 98, não existia idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos. Até 15 de dezembro de 98, a servidora completava 30 anos e se aposentava, o servidor completava 35 anos e se aposentava. Não existia uma idade mínima. E aqui a primeira questão que eu quero dizer, não é verdadeiro aquilo que a imprensa tem dito, apoiando as reformas, as mudanças, de que não existe idade mínima para a aposentadoria. Não é verdade. Para os servidores públicos existe uma idade mínima desde 15 de dezembro de 98, e para o regime geral, por uma via transversa, existe também através do fator previdenciário, que eu não vou meter a ele, né, que é mais do regime geral. Então, desde lá, foi estabelecido que os servidores públicos, os homens, não poderiam se aposentar antes de 60 anos, e as mulheres antes de 55. Então, não é verdadeiro que não existe uma idade mínima. Uma servidora, uma trabalhadora que começou a sua atividade profissional com 16 anos de idade, e nós sabemos que há outros que começam bem antes que isso, quando ela completar 30 anos de contribuição, ela terá 46 anos de idade. E pela regra atual, sem a regra de transição da emenda 47, tá? Ela terá que trabalhar até completar 55 anos. Então, aquilo que ela tinha a expectativa de trabalhar 30, fica um tempo muito maior. A mesma coisa o homem, né, que completa 35 anos, tendo começado a trabalhar com 16 anos, ele chega a estar com 51 anos, mas ele vai ter que trabalhar até 60. Então, é uma outra questão que a gente precisa afastar. Existe, sim, uma idade mínima para os servidores públicos. E para aqueles que entraram depois de 15 de dezembro de 98, não existe nenhuma regra de transição para diminuir a idade mínima na aposentadoria. Então, quanto mais cedo começarem a trabalhar, e nós sabemos no Brasil quem começa a trabalhar mais cedo, são os filhos e as filhas das pessoas mais pobres da sociedade, que não podem ficar estudando, se preparando, fazendo mais um tempo, fazendo curso e tal, e depois entrar no mercado de trabalho. Não, eles começam muito cedo, e por começar muito cedo vão ter que trabalhar muito mais. Então existe sim essa idade mínima. E já para esclarecer, porque eu entendo que a reforma de 2003 foi muito pior do que a de 98, em 98 estabeleceu-se uma regra de transição, permitindo que o servidor público pudesse se aposentar, então, a mulher aos 48 anos, o homem aos 53, desde que pagasse o tal do pedágio. Isso ficou estabelecido lá em 98. Nós vamos ver depois. Então, lá em 98, fixou-se uma idade mínima para a aposentadoria, mas garantiu a integralidade da aposentadoria e garantiu a paridade entre servidor ativo e aposentado. Mas como a gente diz, nada é tão ruim que não possa ficar bem pior, em 2003 foi aprovada mais uma emenda constitucional, a emenda constitucional 41 de 2003. Essa, no meu entendimento, foi muito mais cruel com os servidores públicos e com os trabalhadores em geral também, por conta do novo regramento, né, que o doutor falará, novo regramento dos cálculos de aposentadorias e todas as regras e tal, mas no serviço público, quais os principais impactos dessa emenda constitucional 41 de 2003? Primeira delas, acabou a possibilidade de aposentadoria proporcional. Então, aquela possibilidade que os servidores públicos tinham, a mulher de se aposentar aos 25 e o homem aos 30, proporcionalmente ao tempo de contribuição, deixou de existir. Segunda questão importante que essa emenda trouxe, foi essa que taxou os aposentados. Porque até 31 de dezembro de 2003, os aposentados do regime próprio, tá? Regime próprio dos servidores públicos, não contribuía com a Previdência. Por conta dessa emenda, é que diz que quem se aposenta com mais do que R$ 5.189,82 contribui com a Previdência não menos que 11% do seu provento, né, para o regime próprio de Previdência. Foi essa emenda 41 também. Eu estou falando tudo isso porque fala-se em fazer reformas, e eu estou dizendo que fazer mais reforma do que isso é agravar ainda mais uma situação
que vem se arrastando desde 98 para cá, principalmente. E em 2003, outra questão importante, disseram que continuava existindo a tal da regra do pedágio, a mulher podendo se aposentar aos 48 anos, o homem 53. Pode, continua podendo. Só que essa pessoa, se aposentar nessas condições, será pela média aritmética simples, das 80% melhores contribuições, será sem paridade com o servidor ativo, e a cada ano que ela antecipar da idade mínima, portanto, a mulher de 55 e o homem de 60, ela perde 5% na sua aposentadoria. Então, uma técnica judiciária que se aposenta aos 48 anos, por essa regra do pedágio, depois de feito a média, depois dela perder a paridade é a igualdade de tratamento, tá? Uma reclassificação geral, o plano de carreiras tem que atingir os com paridade ou não. Além disso, ela vai perder mais 35% no valor da sua aposentadoria. Então, dizer que são privilegiados, que por isso tem que fazer reforma, nós estamos vendo que não é bem assim essa história. Foi essa emenda, eu até fiz uma pergunta para a Raquel ali, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dos que estão aqui, quem ingressou no serviço público depois do dia 31 de dezembro de 2003? Não é a maioria, mas tem bastante gente. Então, as notícias para vocês não são nada boas, tá? Não são nem um pouco boas notícias para vocês. Por quê? No Tribunal de Justiça do Paraná, nós temos 50% já que entrou depois de 2003. Por que não são boas notícias? Porque tudo aquilo que a gente sempre imaginou quando fez um concurso público, que ia trabalhar lá aos 30, aos 35 anos, ia se aposentar, com base no último vencimento, que o contra-cheque só ia mudar de nome de vencimento para provento, e que você iria... isso acabou para vocês. Então, mesmo para quem entrou antes de 2003, se no momento da aposentadoria não tiver pelo menos 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, ele vai se aposentar pela média aritmética das 80% melhores contribuições e sem paridade com o servidor ativo. Então, e para quem entrou depois de 2003, então quem entrou a partir do dia 1º de janeiro de 2004, e daí tem um período aí que é 19 de fevereiro também, que não vou entrar nesse detalhe, mas quem entrou entre 1º de janeiro e 19 de fevereiro tem um tratamento diferenciado também, por conta da regulamentação. Mas quem ingressou depois de 2003, em regra, ele só tem uma possibilidade de aposentadoria, que é tempo mínimo de contribuição, idade mínima, sem paridade com o servidor ativo e pela média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de julho de 94 para cá. Então, para essas pessoas, e daí a emenda 47, só para fazer a referência entre as duas, essa emenda 47 diminuiu um pouco o impacto da 41, que disse que para quem entrou antes de dezembro de 98, portanto todos que ergueram a mão não são desse grupo, os que entraram antes de dezembro de 98, e que no momento da aposentadoria tenham 25 anos de contribuição, 15 na carreira e 5 no cargo, essas pessoas fazem jus a uma regra de transição, que a cada ano que ela trabalhar mais durante o tempo de contribuição, diminui na idade. Essa é a regra de transição. Mas para quem entrou depois de 98, não existe mais isso, tá? Vocês sabem que os professores, eles têm direito à aposentadoria especial, né? Então a professora se aposenta aos 25 anos e o professor aos 30 anos. E a idade, 50 e 55. O que eu tenho dito para esse grupo, por exemplo, parece que querem acabar a aposentadoria especial. Eu falei, na prática já acabou. Porque é muito comum a professora começar a dar aula com 16 anos de idade. Quando ela completar 25, ela tem 41. Só que ela entrou depois de 98, ela vai ter que trabalhar até os 50. E assim com vocês também, para quem entrou depois de 98. Quanto mais cedo você trabalhou, mais tempo você vai ter que trabalhar. A emenda 70 trata da questão da aposentadoria por invalidez. Foi uma mitigação da emenda 41, para dizer que quem entrou antes de 2003 ainda tem a sua aposentadoria calculada com base na última remuneração, porque vocês sabem que a aposentadoria por invalidez no serviço público, diferente do regime geral, né, doutor? No serviço público, ela pode ser integral ou proporcional. A maior parte dos casos, ela é proporcional ao tempo de contribuição. Só naqueles casos de doenças graves e incuráveis e acidente de trabalho, é que ele tem direito à aposentadoria calculada pela integralidade. Então, para quem entrou depois de 2003, será integralidade ou proporcionalidade com base na média.
Para vocês verem a crueldade da questão dessa proporcionalidade da média, que eu atendi uma servidora alguns dias atrás, que ela se aposentou, ela não tinha terminado o estágio probatório, ela se aposentou por invalidez e não tinha terminado o estágio probatório. Não era uma servidora do Poder Judiciário, a remuneração dela era um pouco menor. Se ela fosse se aposentar só pela proporcionalidade, ela se aposentaria com R$256. Ela só não se aposenta com R$256 porque a Constituição diz que nenhum benefício pode ser menor que o salário mínimo. E isso está em risco também, viu, gente? Essa é uma das coisas que, inclusive, estava lá no PL 257, falando isso já, virá junto na reforma da Previdência também, desvinculando os benefícios previdenciários do salário mínimo, o que significa que essa servidora teria que viver por resto da sua vida com R$250 por mês. Então, essa é a questão. Outras questões que me parecem bem relevantes, por exemplo, já houve uma mudança significativa nas pensões por morte. Quando eles falam em fazer a reforma da Previdência, falam que a pensão por morte é um problema sério, que é alvo de muitas fraudes e tal. Eu até acredito que tenha fraude. Sim, a gente que trabalha no dia a dia, a gente sabe que tem algumas coisas, mas não é a regra, né? Se nós partimos da regra que há fraude o tempo todo, é porque o sistema não controla. Mas, por exemplo, não tem mais aposentadoria, pensão vitalícia, salvo para aquela pessoa que se beneficiou de uma pensão a partir de 44 anos de idade. Os outros todos, ela é temporária a depender da idade que ela tem. Essa regra já está aplicando para os servidores federais, já está aplicando no regime geral, e já tem uma nota técnica do Ministério da Previdência dizendo que tem que aplicar para os servidores nos regimes próprios de Previdência, e que os municípios e estados estão sendo orientados a adequar a sua legislação. Bom, voltando aqui, então, tem essas questões. Então, várias questões que já foram modificadas ao longo do tempo. E há outras que têm previsão constitucional, por exemplo, e que não foram nem sequer regulamentadas hoje e querem retirar. Por exemplo, a Constituição Federal garantiu para os servidores públicos, assim como tem no regime geral, garantiu a aposentadoria especial em razão da deficiência, em razão da insalubridade, periculosidade e tal. Não foi regulamentado até hoje para os servidores públicos. Mas o Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante 33, diz que se aplica aos servidores públicos, sim, enquanto não houver lei própria. Se nós procurarmos aí, pouquíssimos lugares estão concedendo essas aposentadorias. E quando estão concedendo pela média e sem paridade do servidor ativo. Tá? Então, para dizer que, além de suprimirem direitos nos últimos anos, eles estão o quê? Eles estão restringindo ainda mais. No Congresso Nacional, tramitam esses dois PLs, o 554 e o 555. Eu falei que a gente vive ultimamente sob a pressão dos números, né? Uma hora é o PL 4330, outra hora é a emenda, outra era 257, 241, e agora tem o 204 também, né? Das empresas estatais não dependentes. Temos vários números que nos tormentam o tempo todo. Esses dois PLs aqui, gente, eles tratam da aposentadoria especial dos servidores públicos. Um deles trata das aposentadorias especiais em razão da atividade de risco, né? E outro em razão dos agentes insalubres e perigosos. Nos dois projetos, eles dizem que a aposentadoria tem que ser pela média e sem paridade com o servidor ativo. E a aposentadoria especial em razão da insalubridade, ela não tem idade mínima. É uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço sem idade mínima. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje que muitos servidores estão indo ao judiciário e estão conquistando essa aposentadoria especial com direito à paridade e à integralidade. Então, agora, esses projetos que estavam parados lá desde 2010, o que vai acontecer? Consta na proposta, é que não existe uma proposta de reforma no Congresso ainda da questão da Previdência, mas existem vários estudos, inclusive um estudo conjunto entre o Congresso e o Planalto, e eles dizem que precisa aprovar esses dois projetos e regulamentar a aposentadoria especial. Bom, isso é tudo que o servidor queria, né? Ele fala, não, mas tem que regulamentar para estabelecer uma idade mínima e para dizer que tem que ser sem paridade com o servidor ativo e pela média aritmética. Então, eles querem regulamentar para suprimir o direito. Outra questão bem importante que eu acho que a gente precisa abordar aqui já, que quando o PL 257 foi para o Congresso, ele tinha um capítulo que tratava da previdência dos servidores públicos. Ele tinha um capítulo que determinava duas coisas importantes. Dizia que a contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais não podia ser menor de 14%. Hoje é 11%, a maior parte. Quase todos os municípios do estado, 14%. Tinha que ser, então,
de um dia para o outro, os servidores públicos teriam reduzido o seu vencimento em 3%, porque aumentaria a contribuição em 3%. E a outra questão era a criação do Fundo Complementar de Previdência. Quando a gente fala em Fundo Complementar de Previdência, assim, alguns setores do serviço público, os olhos brilham, né? Opa, então agora vai ter um Fundo Complementar de Previdência, maravilha. A Constituição, a Emenda 41, é ela que previu isso para os servidores públicos. E ela diz o seguinte: os estados, os municípios, a União, que quiserem instituir Fundo Complementar, podem, e a partir da hora que instituir o Fundo Complementar, estabelece um teto nas aposentadorias. Os servidores federais que ingressaram no serviço público, por exemplo, a partir de março de 2013 para cá, eles não terão aposentadoria integral mais. Mesmo que ele entre ganhando 20 mil reais lá na Receita, vamos dizer, a aposentadoria dele será no máximo 5.189,82 centavos. E o restante, fundo complementar, para tentar receber. Eu digo por tentar receber, por quê? Porque até o ano 2000, os fundos complementares eram de benefício definido, né, doutor? Era de benefício definido. Você sabia que ia receber essa diferença. Você ganha 10 mil, você recebe 5.189 do INSS e os outros 4, pouco, você recebe do fundo complementar. Em 2000 mudou. Em 2000 disse que não seria mais de benefício definido, mas de contribuição definida. E é a regra hoje. A pessoa sabe com quanto contribui para o fundo complementar e vai receber o quê? Aquilo que o mercado financeiro render. Nós já tivemos no Brasil as tais das CAPEMs, Montepio, Montepar e tal, que tem gente que recebe aposentadoria complementar hoje, de 20 reais, 30 reais, coisa parecida, né? Então, essa é a questão. Então, para dizer que há várias questões que não foram regulamentadas e outras que estão sendo suprimidas. O que viria nessas reformas naquilo que está se dizendo? Aumento de idade mínima para 65 anos. Essa é uma questão que tem sido colocada. E essa semana ainda, veio mais forte dizer o seguinte, que acabaria, inclusive, a aposentadoria por tempo de contribuição. E só existiria a aposentadoria por idade. A pessoa cumpriria uma carência mínima e se aposentaria com a idade. O quanto que ele vai levar a aposentadoria? Ou proporcional ao tempo que ele contribuiu. Essa é uma questão importante. Essa questão da idade mínima aos 65 anos, é tão grave essa questão, talvez alguém aqui tenha escutado já aquela economista do Rio de Janeiro, a Denise Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela faz um estudo bem aprofundado sobre a questão de déficit, cálculo e tal, e eu estive com ela na audiência pública da OAB do Paraná sobre a reforma da Previdência, e ela levantou um dado muito importante. Se a aposentadoria for aos 65 anos, a maior parte, está dando tempo? A maior parte, uma boa parte, principalmente dos homens, não vão se aposentar. Em algumas regiões do Brasil, as pessoas morrem com 66 anos. Não vão se aposentar. E outra coisa importante, bastou o governo sugerir que a aposentadoria seria aos 65 anos, para que a carteira de clientes nos fundos privados de previdência, que para mim não são previdência, Brasil Prev, Itaú Prev, Santander Prev e tal, ótimo. Santander Prev e tal, para mim não são previdência. Para mim isso aí é uma modalidade de investimento. Eu estava falando no curso de economia lá da Universidade Federal do Paraná, e daí o pessoal do centro acadêmico que organizou disse, tem um aluno aí que ele é capcioso nas perguntas, então se prepare que vem alguma coisa dele. Não tem problema, né? Como a gente está muitos anos na estrada, a gente sempre dá um jeito. Aí veio a pergunta, ele falou, olha, será que não era melhor desonerar a folha de pagamento? E era melhor dar ao trabalhador umas 3 opções de investimento, e aí ele escolhe uma delas e faz o investimento, faz a poupança dele mesmo. Não dá para ser isso? Eu falei, dá para ser isso. Dá para ser isso, pode ser. Só que para mim isso não é seguro social, não é previdência, é investimento. E falei, e outra coisa, o Pinochet no Chile fez isso. O general Pinochet, ditador no Chile, fez isso, e não deu certo. Né? Por exemplo, no Chile hoje, um professor quando se aposenta, ele recebe uma ajuda de custo, na verdade. 1/3 do que ele está ganhando. Não é que ele tem um benefício previdenciário, é uma ajuda. E tem uma apresentadora aí da televisão que fala que o professor não precisava se aposentar. Né? Bom, dona Miriam, é outra questão que coloca, igualdade de idade mínima para homens e mulheres. E aí a gente escuta cada história. Uma das que eu ouvi é que a mulher se emancipou e por isso ela está no mercado de trabalho, então ela não justifica mais ter tratamento diferenciado. Inclusive a pessoa que falou isso disse o seguinte, disse o quê? Vejam só, nos contratos do Minha Casa Minha Vida, 84% são feitos por mulheres. Então veja, elas já são emancipadas.
Se tem problema de dupla jornada, é problema social, o marido tem que ajudar em casa, então não é problema previdenciário. Eu iria falar, mas eu não tinha essa informação, e graças, tinha uma assistente social no plenário, que trabalhava com Minha Casa Minha Vida, falou assim, doutora, eu vou ter que dizer para a senhora uma coisa, faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, o quê? Que preferencialmente o contrato seja assinado pelas mulheres. Preferencialmente, aquelas que preenchem, por quê? Porque na hora que a coisa aperta, a gente sabe quem vai embora e larga tudo, né? Quem fica com os filhos e tal, a gente sabe quem é. Então, é verdade. Então, faz parte do programa que preferencialmente o contrato seja assinado pelas mulheres para que elas tenham uma garantia. Isso não tem nada a ver com emancipação. É o contrário, né? Bom, outra questão importante. As aposentadorias especiais, a criação de outros instrumentos que reduzissem valores, por exemplo, todas essas questões que eu falei, fim da paridade, integralidade, significa a redução de valores. Fundos complementares eu já falei, a redução de benefícios no regime jurídico, porque ao se diminuir, por exemplo, foi tirado lá do PL 257, mas eu já ouvi essa semana que volta, dizendo o seguinte, que os servidores estaduais, e logo por extensão os municipais, não podem ter benefícios no seu regime jurídico superiores aos benefícios dos servidores federais. E aí o pessoal fala assim, não, o servidor federal é uma maravilha. Não é. Desde 1990, por exemplo, os servidores federais não existe mais a licença especial deles, não existe mais o quinquênio deles, né, e outros benefícios que foram sendo tirados. Então, todas as restrições estão sendo colocadas, além das restrições de financiamento feitas pela PEC 241, que agora é 55 no Congresso. O que mais viria? Idade mínima no regime geral, definitivo, porque hoje ela está por uma via transversa, né, doutor, pelo fator previdenciário, ela viria nos estados e municípios. Ontem cedo eu acordei, tomando café, tive a primeira consulta sobre previdência. A minha esposa, ela é servidora pública municipal, e ela disse o seguinte, eu escutei o Meirelles falando ontem, que eles vão dar essa ajuda para os estados, mas que os estados precisam fazer a reforma da previdência nos seus estados. Ela me falou o seguinte, isso vai chegar nos municípios? Eu falei, bem assim, as pessoas pensam muito nela, né? Mas nós estamos vendo, nós temos todo mundo junto. Eu escutei lá em Curitiba, uma professora de Direito do Trabalho aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ela foi lá no tal do Círculo da Cidadania, e ela me falou um negócio lá que marcou para mim. Ela falou, nós não temos direito nesse momento, não temos direito, professor de Direito do Trabalho, não estou tentando lembrar o nome dela, mas não temos direito de ficar curtindo as nossas pequenas divergências. Se nós ficarmos curtindo nossas pequenas divergências, nós vamos nos afundar todo mundo junto. E é mais ou menos isso, a pessoa, é uma outra questão que eu vou dizer ali na frente, que é o quê? Dessa questão aí do financiamento, passo rapidamente para dizer que, na verdade, se nós formos discutir financiamento da Previdência, nós temos que discutir o fim de tantas isenções, tantas imunidades e tantas renúncias, e do combate à sonegação. Outra questão importante, durante décadas no Brasil, as pessoas se aposentavam e morriam rapidinho, ou nem chegavam a se aposentar, e nunca se acumulou nada para esses benefícios, tanto no regime geral como no regime próprio. De agora, se a gente falar em déficit, desequilíbrio fiscal e tal, é porque não se acumulou. Não tivesse usado o dinheiro para construir a Itaipu, a Transamazônica e tal, e tivéssemos formado um fundo, nós teríamos direito. Né? Essa é a questão. Bom, meu tempo está chegando quase no final, mas tem uma pergunta que eu vou ter que colocar aqui, é uma questão polêmica, as pessoas perguntam o tempo todo. Está todo mundo muito preocupado com o que pode vir pela reforma, tanto que eu encontrei uma servidora, chegou para mim e disse o seguinte, Ludimar, você é ligado a sindicatos, né? Eu falei, sou ligado a sindicatos. Vocês tinham que fazer alguma coisa para impedir essa reforma da Previdência. Eu falei, os sindicatos estão tentando, né, mobilizar e tal. Ela falou, porque eu estou muito preocupado. Eu falei, por que você está muito preocupado? Não é um cargo básico, não, um cargo, se nós fôssemos dividir por casta na alta estrutura do serviço público. É que eles estão falando que haverá uma regra de transição, mas só para quem tem mais que 50 anos. E eu vou completar 50 anos em janeiro. Se essa reforma ocorrer antes disso, eu sou pego por ela. Então, quer dizer, pensando no umbigo, só isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Primeiro, onde que está o nexo de tudo isso? O nexo de tudo, de PEC, de PL, de PLP e de reforma que ainda não foi para o Congresso, de estudos que estão sendo feitos, o nexo de tudo isso está na redução do Estado para aquela condição de Estado mínimo,
porque a Previdência... Ah, eu esqueci um detalhe, eu estava começando e passou. Bastou o governo, já disse que é essa questão do fundo privado. Então, o que eu não completei dizendo? Significa que, na verdade, não é uma reforma da Previdência que está colocada. É o fim da Previdência e jogá-la para o mercado. Se nós partimos do dado que cresceu significativamente a carteira de clientes dos fundos privados de Previdência, é esse o dado real. Você dificulta tanto a concessão e cria tanta insegurança para as pessoas, inclusive insegurança jurídica, tá? Que as pessoas passam a buscar, então, achando que vão resolver seu problema no mercado privado e acaba a Previdência como um seguro social. Outra questão que não se fala no Brasil e precisaria falar, eu uso o meu exemplo de casa, por exemplo, escritório de advocacia. Você tem uma tributação específica lá, e você tributa, com 13% eu pago todos os encargos meus fiscais. E tudo aquilo que eu recebo como lucros e dividendos, não pago imposto de renda. Então eu pago imposto de renda sobre o prolabore que eu tiro, pago... Se eu fosse receber, vocês, quando recebem no contra-cheque de vocês podem pagar 27,5% de imposto de renda. E isso, eu até uso exemplo, os diretores da Queiroz Galvão, ou da Odebrecht e tal, os donos, sócios, não os diretores sócios, quando eles recebem os lucros e dividendos, que podem ser milhões de reais, sobre isso eles não pagam imposto de renda, por exemplo. Então é preciso rever isso tudo. Isso é que financia o sistema. Não pode dizer que o sistema tem que ser financiado apenas e exclusivamente pela contribuição patronal e contribuição dos empregados. Por quê? Nós sabemos que no Brasil hoje, com o fim dos postos de trabalho, progressivamente nós teremos mais aposentados e menos empregados. Então essa é uma questão. Mas por fim, para encerrar o tempo, as pessoas fazem uma pergunta sempre o seguinte: eu completei os requisitos para me aposentar e está vindo essa reforma, me aposento ou não? Eu sempre digo assim, a opção por se aposentar ou não é uma opção individual e depende dos motivos pela qual a pessoa fala. Eu um dia atendi uma servidora que me chegou dizendo o seguinte: ela queria se aposentar por aquela regra pior lá que eu falei, que perde 35%. Ela falou para mim: me aposento ou não me aposento? Eu falei: eu não digo se vai se aposentar ou não, eu vou te dizer o que tecnicamente você tem. Eu falei assim: bom, se você tiver um motivo muito relevante para se aposentar, se aposenta. Ela falou: tem um motivo relevante. Eu falei: qual? Ela falou: eu estou namorando um francês, ele quer casar comigo e quer que eu vá embora com ele para a França, mas tem que ser agora. Bom, eu falei: esse é um motivo bem relevante, né? Talvez se eu estivesse no seu lugar eu faria isso também. Só quero fazer uma ressalva, que essa aposentadoria tua será para a vida toda, e casamento a gente sabe que pode começar de manhã e terminar de tarde, né? Mas ela casou com o cara, está na França, está feliz e tudo mais. Por quê? Porque é um momento difícil. As pessoas, nos dois regimes de previdência que eu acompanho bem de perto lá, um municipal está entrando com 200 pedidos de aposentadoria por mês. No estado lá, foram 700 aposentadorias em 2 meses. O receio de que o quê? Eu tenho direito, completei os requisitos, que venha a reforma e tire isso. Nós não podemos duvidar de nada mais nesse país. Duvidar nada mais. Mas eu acredito que, embora servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, o Supremo já decidiu isso, quer dizer, pode mudar no curso da sua carreira, mas eu entendo que, e nós vamos ter que sustentar isso, nós vamos ter que brigar por isso, nós vamos ter que fazer o que tiver que ser feito, que aqueles que cumpriram os requisitos para se aposentar não possam ser atingidos. Daí o pessoal fala: não, mas estão dizendo que pode e tal. Bom, se você admitir a possibilidade de que a lei, a nova norma, possa violar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, nós estamos admitindo o fim do ordenamento jurídico brasileiro. Porque não é só para a Previdência, é para tudo. E mais, daí a pessoa fala: então eu vou me aposentar antes porque pode acontecer isso. Bom, se você partir do princípio que pode acontecer isso, tem que partir de um outro princípio, de que mesmo você estando aposentado, eles poderiam chamar você para voltar a trabalhar. Você não tem direito adquirido, mesmo quem está aposentado não teria direito. Então, eu coloco essa questão porque as pessoas perguntam muito isso. Eu estava numa universidade lá no interior do Paraná, Maringá, e eu fiquei o dia inteiro lá. Eles me perguntaram 10 vezes durante o dia, marquei 10 vezes. Eu completei os requisitos para se aposentar e eu tenho essa tese comigo. Ninguém é obrigado a concordar, que eu acho que o direito tem que ser preservado. No final do dia eu falei: gente, eu não vou... Eu respondi de vários jeitos diferentes. No final do dia eu falei: olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem alguma dúvida, ainda vai lá e se aposenta. Né? Não posso
Não podemos dar garantias num país onde não tem garantia jurídica de praticamente mais nada, né? Todo dia alguma coisa está sendo violada e tal. Então, para colocar isso. E daí as pessoas falam, e eu que ainda não completei os requisitos para me aposentar? Eu falei, você só tem uma alternativa. Só tem uma alternativa. Participar de uma atividade representativa como essa aqui, discutir estratégias e ir para o enfrentamento para não deixar que ocorra a supressão dos direitos do povo brasileiro. Estou terminando aqui para depois sobrar tempo para o debate. Há um estudioso, talvez alguns de vocês conheçam, da Unesp de São Paulo, que se chama Giovanni Alves, sociólogo e tal, e ele estava lá em Curitiba, nessa mesma época que essa advogada fez essa palestra, e ele falou o seguinte, nós precisamos estudar muito, mas não é suficiente mais a gente estudar Marx, Engels e outros mais aí. Nós precisamos entender essa sociedade brasileira. Como é que uma sociedade brasileira, em 2 anos seguidos praticamente, vai para a rua para defender aquilo que acredita, e que nós podemos ter divergências, né? Cada um pode pensar de um jeito, o que aconteceu em 2013, o que aconteceu em 2015, o que aconteceu em 2016, podemos ter divergências, e logo depois, os direitos dessas mesmas pessoas estão sendo retirados, ou de outros que não foram para aquelas atividades, os direitos são retirados, e as pessoas não se mexem. Dá a impressão que estão desacreditando. Então, é fundamental que a gente, tenha clareza disso, de que nós não precisamos de uma reforma nesse momento. Se nós formos fazer uma reforma, eu digo o seguinte, é a reforma no modelo de financiamento. E eu acho que isso sim nós podemos discutir. Nós queremos saber quem paga a conta. Por que até hoje as grandes fortunas não são tributadas, por exemplo? Por que até hoje o chamado imposto de herança é tão baixo? Eu acho que é tão baixo. O sistema de herança é para concentrar a renda. Por que ele é tão baixinho? Lá no Paraná é 4%, não sei quanto que é aqui, o TCMD. Então é muito baixo. Então essa questão é importante. E no caso dos regimes próprios, por que governadores saquearam os regimes próprios de previdência dos servidores públicos, pelo Brasil afora? Pegaram lá 4 milhões, 5 milhões, em outro lugar 3 milhões, para fazer outras coisas. Então não dá para a gente dizer, ao final disso, que nós precisamos aumentar a idade mínima e tempo de contribuição do trabalhador para resolver o problema fiscal. E não podemos daí dizer, paralelo a isso, que nós temos que congelar o país por 20 anos, porque nós não estamos garantindo a aposentadoria, não estamos garantindo o serviço público, estamos congelando o país por 20 anos, e congelar as carreiras dos servidores, que é o objetivo principal desses 2 projetos, congelar o Brasil e congelar os servidores públicos pelas próximas décadas. Então, no debate a gente pode abordar outras questões também. Muito obrigado.